Oi meninas, sejam muito bem-vindas ao nosso segundo vídeo. Hoje a gente vai estudar juntas o capítulo 3 do livro de Esther e eu vou contar um pouquinho para vocês as minhas percepções, o que que eu aprendi, o que que me tocou nesse capítulo. E eu começo dizendo que para mim é um capítulo um pouco incômodo. É um capítulo que quase que é um banho de água fria, uma desesperança assim, porque a gente termina o capítulo 2 com Mordequeu e Esther desfazendo um plano contra o rei. Então Mordequeu, né, escuta um plano contra o rei, conta para Esther e eles juntos conseguem salvar, entre aspas, proteger o rei. Então, na minha cabeça, a próxima situação, o que aconteceria depois, seriam coisas positivas, coisas boas. Mas aí a gente vê que não. Que o terceiro capítulo começa contando, né, que o rei Xerxes colocou Ramã no cargo mais alto que tinha, acima de todos os nobres, e fala no versículo 2: todos os oficiais do palácio real curvavam-se e prostravam-se diante de Ramã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava nem se prostrava diante dele. A gente vê claramente que era um reino, um império muito construído em cima de poderes materiais, de poderes humanos, né? Então a gente vê o rei lá atrás, no primeiro capítulo, dando um banquete enorme, a gente vê Ramã quando ele ganha poder, quando ele ganha fama, ele querendo que todos se curvem sobre ele. Aí eu penso um pouco nesse ambiente que Esther vivia. Imagina, Esther era rainha, ela poderia também ter facilmente se corrompido a todo essa sedução do poder, sabe? Ela poderia ter sido seduzida a tudo isso e não foi. Como é importante a gente ter a nossa raiz firme, né? Porque aí mesmo em um ambiente diferente dos nossos valores, mesmo em um ambiente imperfeito, mesmo em um ambiente carnal, a gente se mantém forte nos princípios de Deus. E aí o que acontece, né, no decorrer do capítulo, o Mordequeu não se curva, porque Mordequeu só se curva diante de Deus. Ramã fica muito injuriado com isso, ele se sente muito desrespeitado, porque afinal ele tinha esse poder dado pelo rei, como assim alguém não vai se curvar perante mim? E ele fica sabendo que o povo de Mardoqueu era judeu. Então ele fala assim, quando Ramã, no versículo 5, quando Ramã viu que Mardoqueu não se curvava, nem se prostrava, ficou muito irado. Contudo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Ramã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu em todo o império de Xerxes. Quando eu leio que Ramã quis exterminar um povo inteiro por causa da atitude de uma pessoa, eu penso como o orgulho humano pode ser danoso. Como às vezes um desrespeito que a gente percebe, uma coisa que nos causa, pode se tornar algo gigantesco e com consequências muito ruins para as relações humanas. É claro que Ramã, aqui é muito claro a gente perceber o orgulho humano e é muito claro a gente perceber Ramã como um inimigo. Mas eu acredito que a gente carrega dentro de nós diversos inimigos que a gente luta diariamente. Nem todos os males estão fora de nós. Infelizmente, muitos estão dentro de nós e que a gente luta diariamente para crescer. Eu acho que essa é a maior batalha, a nossa batalha interna. E quando eu penso no orgulho, eu realmente tenho certeza que todo ser humano carrega um pouco de orgulho, de vaidade dentro de si. E esse orgulho, como a gente vê aqui na história, às vezes começa com algo pequeno, então assim, alguma coisa que alguém nos fez, uma mágoa que a gente sentiu e que a gente não achou um lugar ali para perdoar, um lugar para resolver, e que aquilo cresce e de repente se torna um muro entre nós e as pessoas que a gente ama. Eu tô falando especialmente dentro dos nossos lares e, claro, dentro dos nossos casamentos. Às vezes é uma coisinha que aconteceu ali que a gente se sentiu menosprezado, que a gente se sentiu inferiorizado e que a gente parece que fica carregando essa conta para sempre colocar na mesa, né, na frente da outra pessoa e falar: mas tá vendo aquela situação? Você não me tratou bem. E aí isso vai de novo criando um muro, criando uma distância entre nós e as pessoas que a gente ama, entre as relações mais importantes das nossas vidas. Então, eu pensei um pouco isso porque todo esse plano de exterminar e de acabar com os judeus naquele império veio de uma pequena situação, né? Veio de uma situação que Ramã não conseguiu tolerar por causa desse orgulho gigantesco. Então que a gente faça uma micro-reflexão que muitas vezes a gente tem um orgulho não tão diferente de Ramã. Aqui, quando a gente lê, a gente obviamente se coloca no lado oposto de Ramã. Mas quando a gente pensa nas nossas vidas, muitas vezes, muitos conflitos que a gente tem
foram movidos por um pequeno orgulho nosso. Às vezes dói reconhecer isso, mas é importante, porque, de novo, as batalhas internas são as batalhas mais fortes que a gente tem para fazer nessa vida. Claro que fora a gente tem coisas importantes para combater, mas esse combate interno dentro de nós é muito importante. E a gente vai agora olhar para Mordecai, que o Mordecai ele ficou de pé enquanto todo mundo se curvou. E a gente vê que era uma coisa que não foi uma situação única, sabe? Uma vez Mordecai não se curvou. Pelo contrário, a gente vê assim, ó, dia após dia eles lhe falavam, mas ele não lhes dava atenção e dizia que era judeu. Então também para Mordecai deve ter sido muito difícil sustentar um valor seu, sustentar um costume, sustentar a sua fé e sustentar a sua crença e seu amor por Deus. Imagina, dia após dia. Porque uma coisa é você ter que ficar desconfortável ali para defender um valor divino, uma situação. Agora, você ficar desconfortável dia após dia, isso requer muita fé e requer muita coragem. E isso fala diretamente com os valores que a gente tem que proteger dentro dos nossos lares, com os nossos filhos. Com os nossos filhos, na criação deles, a gente vai precisar muitas vezes sustentar um valor, sustentar uma crença, sustentar algo, um caminho de Deus, dia após dia após dia. No confortável e no desconfortável. E, infelizmente, a maioria das vezes vai ser desconfortável. Eu tenho filhos de 5 e 3 anos e eu já percebo isso, sabe? Muitas vezes é mais fácil eu ceder um valor aqui, é mais fácil eu ceder um valor ali, mas não. Porque essa batalha, ela é constante, ela é diária. Defender valores de Deus que vão passar de geração para geração requer de nós muita força. A gente tira essa força de leituras como essa, de estudos como esse, a gente tira essa força, como a gente falou no grupo, conhecendo a nossa filiação divina, da nossa conexão com Deus. Porque assim como Mordecai viveu essa situação desconfortável, nós também vamos viver isso no nosso dia a dia. Eu peguei um trecho aqui de Josué, capítulo 24, versículo 15, que eu acho que todas nós mães deveríamos anotar nas nossas notas de celular, e quando a gente estiver numa situação como Mordecai, dia após dia sendo questionadas, a gente se lembre: quanto a mim e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu acho que quase que vira uma jaculatória dentro das nossas mentes, de que sempre que a gente tiver que, sabe assim, que se posicionar contra um valor fora do que a gente acredita, quanto a mim e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é muito importante. Em relação ao orgulho de Ramã, eu também separei um trecho, Provérbios 16, 18, que diz: o orgulho precede a destruição e o espírito altivo precede a queda. O orgulho precede a destruição, gente, isso para mim é claríssimo aqui em Ramã, né? Esse orgulho humano dele, essa vaidade dele, essa vontade de ser exaltado dele, poderia preceder uma destruição. A gente vai ler que isso não vai acontecer, mas assim, poderia preceder uma destruição. E que a gente aprenda isso para as nossas vidas, que a gente não deixe o orgulho dentro de nós crescer, porque ele vai preceder uma destruição. Vai preceder uma destruição de relacionamentos importantes, de relacionamentos com pessoas que a gente ama, de construção de família. Muitos casamentos acabam também por um orgulho que não foi tratado, por um orgulho que não foi olhado. Então, eu até deixei no nosso material de apoio uma oração bem bonita, né? Que assim como o orgulho de Ramã começou pequeno e cresceu até se tornar destruidor, quero ter a coragem de reconhecer onde o orgulho está operando dentro do meu lar, no meu casamento e nas minhas relações. Ajude-me a escolher a relação acima de ter razão e a ter firmeza nos valores que tu colocastes no meu coração. Enfim, a oração completa tá lá para vocês verem. E o capítulo vai indo e vai me deixando mais angustiada, porque ele fala aqui no capítulo 13: as cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império com a ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens, idosos, mulheres e crianças em um único dia. E isso, quando eu leio isso, assim, me parece tão sem volta, tão irrevogável, e termina ainda o capítulo dizendo: o rei e Ramã assentaram-se para beber. Ou seja, como se nada tivesse acontecido. Eles colocaram um decreto gravíssimo, seríssimo, injusto, estavam ali bebendo. E essa sensação de que, para mim, me dá muito essa sensação de que, assim, aos olhos humanos, parece que não tem volta.
E eu penso nas nossas vidas, sabe, quantas vezes a gente viveu uma situação que parece que tem algo meio decretado já nas nossas vidas, que a gente não enxerga a saída, não tem volta. Aos olhos humanos não tem volta, porque quando eu penso aqui eu falo: "Gente, não tem volta", né, todas as províncias já receberam isso para aniquilar em um dia, a gente nem tem tempo hábil, sabe, eu lendo eu pensava: "Nossa, meu Deus, não tem nem tempo hábil". Muitas vezes a gente vive essas situações nas nossas vidas. Às vezes um casamento que parece que chegou, assim, não tem mais jeito, chegou ao fim, uma situação com os nossos filhos, ou qualquer situação nos nossos trabalhos, nas nossas vidas que parece que, assim, nossa, não tem agora volta, uma doença, aos olhos humanos parece que é definitivo. Mas nesses momentos, Deus não está ausente como ele parece. Então a gente lê todo esse capítulo parecendo que já existe um decreto, que não vai dar mais para mudar, que acabou, que aos olhos humanos é impossível. Parece que Deus não está aqui, mas logo a Bíblia nos lembra que Deus está. Deus está nesse capítulo assim como ele estava antes e assim como ele está depois. E eu penso tanto isso nas nossas vidas, assim, muitas vezes eu penso, eu falo assim, quando eu tô vivendo uma situação difícil, eu penso assim: "Não, ele é o mesmo Deus. Deus é o mesmo. Ontem que estava tudo bem, ele é o mesmo Deus hoje, que não está tudo bem, e ele vai ser o mesmo Deus amanhã, que vai me ajudar, que vai cuidar de mim, que vai me amar. Ele me ama, ou ele me amou ontem, ele me ama hoje, ele vai me amar amanhã. Ele cuidou de mim ontem, ele cuida de mim hoje, ele vai cuidar de mim amanhã. A gente não precisa sentir constantemente a presença de Deus para confiar na providência de Deus. A gente falou um pouco isso em Esther, da fé madura, do amor maduro. Quanto mais a gente cresce espiritualmente, quanto mais a gente ganha consciência das coisas, mais a gente precisa trabalhar em nós a fé inabalável. Eu falei ontem no áudio, né? Essas mulheres, elas tinham uma fé inabalável que não precisava ficar tendo sinais constantes de Deus para ser fiel ao que lhe cabia ali. Então, uma coisa aqui, às vezes em momentos que Deus parece ausente, pode ser exatamente quando ele está mais costurando as coisas por trás, quando ele está mais agindo. E às vezes nesses momentos, então assim, tudo isso acontecendo, mas Esther estava lá dentro do palácio, se preparando para o momento em que ela precisaria agir. E muitas vezes isso acontece com nós. E aí eu penso como é importante, de novo, a gente estar conectada à fonte certa, a gente estar sendo abastecida, do combustível certo, porque em situações assim, quanto mais forte a gente tiver, mais fácil vai ser lembrar daquela fé inabalável, daquela fidelidade, daquela confiança de que Deus está ali. Quanto mais a gente estiver perto de Deus, mais natural vai ser esse pensamento. Muitas vezes esse pensamento vai ser intencional, a gente vai precisar parar e falar: "Opa, não vou cair nessa ansiedade, nessa confusão, eu vou, na verdade, lembrar que Deus estava aqui. Eu vou lembrar de situações na minha vida que eu não vi Deus agindo claramente, mas depois eu vi que Ele estava ali cuidando de mim. Muitas vezes a gente vai fazer isso de forma intencional, mas quanto mais conectadas com Deus a gente tiver, mais natural vai ser pensar isso. E eu separei também 2 versículos para respaldar, para a gente se fortalecer nessa mensagem. Um é Isaías 43:2, que fala assim: "Quando você passar pelas águas, estarei com você. Quando você passar pelos rios, eles não a submergirão". Gente, isso é muito bonito, sabe? A Bíblia, ela é lotada de promessas, não são palavras ao vento, são promessas. Deus promete: "Quando você passar pelas águas, estarei com você". E aí eu também peguei Romanos 8:31, "Se Deus é por nós, quem será contra nós?". De novo, não são palavras ao vento. Eu fi eu fico até às vezes eu falo, eu fico emocionada, assim, porque de fato na Bíblia, eh as coisas aqui são promessas de Deus para as nossas vidas, para nós, são fortalecimentos, sementes que nos fortalecem nos momentos difíceis e tá tudo aqui, tá tudo disponível para nós, sabe. A gente só precisa, se lembrar, a gente só precisa buscar, porque Deus está aqui o tempo inteiro, sabe. Então às vezes, uma coisa que ajuda é você fazer uma nota ali no celular com várias, a gente chama de jaculatória, mas você pode chamar de meditação, você pode chamar de oração, mas assim, são coisas curtas que a gente tem ali escrito e que a gente traz em momentos específicos. Então, assim, quando tiver difícil, lembra: "Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Deus é por nós, quem será contra nós?". Pequenos versículos ali que nos sustentam nessas horas. E eu também deixei uma oraçãozinha lá pra gente fazer, ligado a esse capítulo, que, né, assim como tu estavas nos bastidores do capítulo mais sombrio da história de Esther, eu confio que tu estás nos bastidores do que parece irrevogável na minha vida. Não precisamos entender
tudo para saber que Deus está aí. Isso é um grande aprendizado que a gente teve em Ruth, e é um grande aprendizado que a gente tem em Esther. Enfim, meninas, terminamos o capítulo 3. Próxima semana a gente começa o capítulo 4. Fiquem com Deus e até a próxima.